Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Ezequiel no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E eu tenho a honra de receber aqui uma dupla, gente, uma dupla sensacionais. Eles são casais, né? Mas é uma dupla de casais tanto profissional como no relacionamento. Que eles irão dar dicas de milhões como você manter um relacionamento saudável, duradouro. Mas antes de eu apresentar eles, eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui de coração. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscrever no nosso canal. Por que, gente, que eu peço de coração para vocês? Porque quanto mais inscritos nós tivermos aqui no canal, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, assim, ó, de coração, eu peço muito que você se inscreva e compartilhe esse episódio com mais pessoas. E você pode compartilhar nessa setinha aqui através de qualquer rede social, tá? Então, eu conto muito aí com a sua ajuda. E antes de eu apresentar eles, eu conto com a ajuda de vocês para me ajudarem aqui, hein? Olha só, relacionamentos não melhoram sozinhos, eles são construídos. E talvez essa seja uma das maiores verdades que ninguém nos ensinou sobre amor. Hoje vamos falar sobre relacionamento consciente, um tema essencial para quem quer viver relações mais saudáveis, maduras e duradouras. Recebo aqui Cristina Orselli, ela que é psicóloga, especialista em programação neurolinguística e reprogramação mental. E Orselli, hipnoterapeuta, especialista em PNL, treinador comportamental e apresentador do podcast Café com PNL. Um casal que une a vida pessoal e profissional para ajudar as pessoas a entenderem como o inconsciente influencia nossas escolhas amorosas, nossos conflitos e nossos padrões de relacionamento. Se você aí está em um relacionamento ou conhece uma pessoa e se já se frustrou tentando fazer essa relação dar certo ou se quer construir uma relação mais consciente para o futuro, esse episódio é para você. Prepare-se para reflexões profundas, dicas práticas para o seu dia a dia e insights que podem transformar a forma como você se relaciona. Sejam muito bem-vindos, Cristina e Orselli. Muito obrigada. Obrigado. Eu até hoje estou com a voz um pouquinho
Tá mais rouca, sexy. Né? Eu falo que é o Orselli que desejou, porque daí eu falo menos, ele pode falar mais. Né? Mas é um prazer estar aqui e vamos falar um assunto que é bastante importante, né? Que é a família, que vem através dos relacionamentos, né? E estamos à disposição. É a base de tudo, a família, né? É a base de tudo, com certeza. Eu sempre digo assim que para a gente consertar o mundo, primeiro nós temos que melhorar as nossas famílias. Porque se nós tivermos famílias estruturadas, com certeza nós vamos ter um mundo melhor. E eu gostaria de começar contando uma história real, uma história que aconteceu comigo no aeroporto, há muito tempo atrás. Quando eu estava no aeroporto, isso já faz bastante tempo, e eu estava ali esperando um amigo, e ali tinha uma família do meu lado. Uma senhora com uma menininha pequenininha no braço, um menino de uns 13, 14 anos, mais ou menos, e uma outra menininha, também já de uns 7, 8 anos. E eles estavam ali todos ansiosos, né? E eu ali olhando aquilo, eu falei, nossa, deve estar esperando alguém importante, que eles estão ali esperando. Daí um pouco eu vi um senhor vindo, né? Naquele tempo ele já era um senhor para mim, porque eu era bem mais novo, né? E aí quando ele chegou, ele foi por acima do menino, pô, meu campeão, e abraçou, e ali, né, num entusiasmo, ele, ai pai, eu tava morrendo de saudades. Daí ele foi na menininha, também da mesma forma, e eu tô com muitas saudades, muita coisa. Daí ele pegou aquela nenezinha e falou, minha princesinha, o papai tava morrendo de saudade de você. E daí ele entregou a menininha do bebê pro menino, falou, segura, que agora é a nossa joia. Né? Abraçou a esposa, deu um beijo gostoso, e eu fiquei olhando aquilo lá, eu falei, nossa, que coisa mais linda, né? Nesse relacionamento, eu falei, que coisa mais interessante. E aí, eu não aguentei, eu perguntei, faz muito tempo que vocês são casados? Porque parecia assim que fazia muito tempo, né? E ele falou assim, há 14 anos. Eu falei, 14 anos, né? E faz muito tempo que o senhor está viajando? Ele falou assim, há exato 3 dias. Eu achei que fazia 1 ano que ele estava fora, né? Há exato 3 dias, 14 anos de casado. Eu olhei para ele naquele tempo, né? Nós não tínhamos ainda 14 anos de casado. E eu falei assim, eu espero que quando eu tiver 14 anos eu tenha um casamento assim, né? Bonito desse jeito, né? Gostoso, esse amor, né? Ele olhou para mim sério, né? Mas olhou sério para mim e disse assim, não espere, decida. Forte. E aquilo na minha vida foi uma coisa que eu não uso só no meu casamento, a decisão. Eu usei aquilo e continuo usando para tudo na minha vida. Eu tenho que decidir, eu não posso esperar, eu não posso contar com a sorte vai me ajudar. Eu tenho que decidir fazer a minha parte. Verdade. Há quanto tempo vocês estão juntos? 26 anos. De casado? 25 de casado e 1 de namoro, né? De namoro. Foi rápido. Foi rápido. Mas vamos lá. Pessoal, quando vocês falam em relacionamento consciente, o que isso significa na prática para um casal comum do dia a dia? Eu penso assim, muitas vezes a gente pensa, e eu vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo, para você, Adriana. Amor, ele é sentimento ou comportamento? Acho que é comportamento. Exatamente. E muita gente pensa que amor é sentimento, mas a paixão é sentimento. O amor é uma conquista diária, que você vai construindo tijolinho por tijolinho para que realmente você tenha um relacionamento feliz. Porque se você não decidir, se você não construir o teu relacionamento, ninguém vai construir por você. E também o consciente, acho que vem de a gente perceber
o presente, o hoje. O que está acontecendo? As pessoas estão muito ligadas no automático. Então, elas fazem as coisas e nem percebem o que estão fazendo. Então, é eu parar, olhar para dentro de mim, para eu conseguir enxergar o outro, né? E consciente nisso, o que eu posso fazer ali, no dia a dia, para cultivar essa relação, né? Eu acho que o consciente vem muito daí. E porque hoje em dia, né, tantos relacionamentos fracassam, mesmo ainda quando existe o amor entre eles? Você sabe, assim, uma das principais, um dos principais fatores no relacionamento, para destruir o relacionamento, é a falta de diálogo. Quando você não tem um diálogo amoroso, um diálogo aberto, a tendência do casamento, e eu sempre perguntei para os nossos filhos, quando eles estavam namorando, né, se eles conversavam com o namorado, com a namorada, né? Você conversa com ele? Você consegue ficar 2 horas conversando com ele? Ah, consigo. Ah, então pode casar. Porque realmente é isso. Se você não tiver diálogo, ele começa a destruir. E se não tiver cumplicidade, também. Porque a competição traz um maior problema para o relacionamento. Eu acho que o casamento tem que ser uma cooperação, não competição, né? Na competição, um ganha, outro perde. Na cooperação, os dois ganham, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Como que eu estou construindo? E você falou, né? O amor está ali ainda. Então, eu acho que a coisa mais importante é quando ainda existe o sentimento. Então, vale a pena eu investir e resgatar essa relação, né? Porque o que a gente percebe? As pessoas se separam, se divorciam, vão lá, encontram outra pessoa, né, com outros problemas, levam os seus, né? E no começo tudo é bonito, né? Tudo é lindo, passa por cima, mas depois a coisa vai chegar naquele ponto. E se a pessoa não souber, né, manter isso, dali a pouco ela está separada de novo, daí de novo e de novo, né? Para quê? Se eu posso, né? Se existe o amor, então vamos resgatar isso. Porque uma coisa interessante, né, que você sai de um relacionamento, na maioria das vezes, e vai procurar um outro. E aí, eu tô no caso do homem, eu saio do relacionamento, eu vou conquistar uma outra mulher. E por que não conquistar a sua mulher todo dia? Não é? Sim. Por que não? Se você fizer esse exercício de conquista diária, dificilmente você vai procurar outra coisa, né? Você não vai sofrer no outro lado depois. Porque senão vai cair nisso que a Cris falou. Você vai buscar um outro relacionamento que vai dar, e daí vai falar, nossa, eu tenho o dedo podre. Não é? Não falam isso? Sempre, né? E parece que tem algumas pessoas, personalidade de algumas pessoas, que sempre falam, esse ditado, nossa, mas você tem o dedo podre para homem ou para mulher, né? Enquanto outros parece que é tão assertivo, mas todos os relacionamentos têm os seus desafios, né? Sim. Uma coisa que você falou, Arceli, é muito importante, que é o quê? O diálogo entre o relacionamento. Esse diálogo dentro de um relacionamento, ele deve partir, tem assim, do homem ou da mulher? Não, eu acho que é os dois, né? Porque cada um sabe das suas feridas, né? Daquilo que incomoda. Então, se eu estou incomodada com alguma coisa, eu vou chegar para ele e falar, ó, a gente precisa conversar, né? Isso aqui está me incomodando. E é muito importante, nesse momento, né, Adriana, a pessoa que está ouvindo, ela não minimizar o sentimento do outro. Eu falo muito na clínica, né, para as pessoas, os casais que eu atendo, falo assim, se a pessoa está falando de sentimento, o que ela sente, é só ela que sente aquilo. Como que eu posso dizer, isso é besteira, isso não é nada, você está dando importância para uma coisa que não tem. Ela está desmerecendo aquilo que eu estou sentindo. Então, sempre eu falo, não briga. Se você for falar do problema, eu vou puxar para um lado e o Orceli vai puxar para o outro. Agora, se eu falar para ele do que eu estou sentindo, é diferente.
né? Então, ele tem que acolher aquilo que eu estou sentindo para que a gente possa ver o que dá para mudar nisso, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, né? Então, está sempre nessa conversa, para às vezes eu abro mão um pouquinho, às vezes ele abre um pouquinho, mas qual que é o nosso objetivo? Tá bem, tá feliz e tá junto, né? O problema ali não é o que importa, o problema vem para que a gente busque uma solução. Agora, aprender, né? Aprender e ficar focando no problema, naquilo que me incomoda, eu não saio daquele, vira um redemoinho. Cris, de acordo com a sua experiência, com a sua demanda lá na clínica, existem hoje, na atualidade, muitos casais que eles se amam e não conseguem se relacionar? Com certeza, né? Eu atendo vários casais, né, com esse problema e um não consegue entender o outro, um não consegue se colocar, ter a empatia, se colocar no lugar do outro e pensar, puxa vida, se ele está sentindo isso, né? E se eu gosto tanto dele, eu tenho que me preocupar com o que ele está sentindo, né? Então, vamos ver, vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar, né? E mudar. É o que o Orselli falou, decidir. Vamos decidir fazer diferente? Vamos. Poxa, se existe o amor, né, que é fundamental para um relacionamento, por que eu vou jogar tudo isso fora? E onde que assim, os casais mais erram? Olha, eu acho que vamos começar lá do básico, né, do casamento. Eu acho que quando as pessoas casam, geralmente é os dois, né? Depois vai vindo os filhos. Então, eu acho que começa daí, tá? Os filhos são super importantes, mas, em primeiro lugar, vem o casal, senão não existiriam os filhos. Então, tomar cuidado nesse momento de aonde você está pondo atenção. Né? Porque, às vezes, eu escuto muito na clínica o homem falar, mas agora que nasceu fulano, ela só dá atenção para ele, ela não dá. Ela fazia um chazinho para mim à noite e nem lembra mais de fazer. Então, esses pequenos detalhes, lógico que a gente sabe que um filho pequeno dá trabalho, né? Às vezes não dorme direito à noite e tudo. Mas, puxa vida, uma coisinha simples, fazer um chazinho à noite, por que eu vou deixar isso? Né? Então, eu acho que começa daí. Tá? Daí eu vou construindo, né? Porque eu tenho que ter comportamentos para que ele perceba que ele é amado. Né? Não adianta eu falar. Palavras são palavras, né? Mas eu falo uma coisa e ajo de outra forma, e daí? É aquele ditado, né? O meu exemplo fala mais. Exato. Sim. E tem a linguagem do amor também, né? Uhum. Até tem um livro que fala sobre isso, que muitas vezes ela tem um tipo de linguagem para receber o amor. Eu tenho outra. Eu preciso do toque. Ela precisa que eu leve um presente para ela. Isso é real, viu? Cada um entende de uma forma que é amado. Né? Então, por exemplo, a minha linguagem, e um presente que ele fala não é um chocolatinho, uma flor, uma coisinha, né? É um bilhetinho, né? Ele vai na clínica, né? Que a gente tem a clínica junto, mas às vezes horário separado. Daí ele vai lá na minha agenda, deixa um bilhetinho, sabe? Ou escreve, pega o meu batom, escreve lá no espelho, né? Do banheiro. Então, pequenas coisas que vão alimentando isso, né? Que deixa a chama acesa. E realmente, esses pequenos detalhes faz toda a diferença, sim, né? Os detalhes até que são... uma mensagem no decorrer do dia. Às vezes você só manda ali pro seu parceiro pedir alguma coisa, cobrando, precisa passar no mercado, precisa comprar isso, precisa pegar a criança. Lembra daquela lâmpada que você não trocou? Isso, precisa pagar o boleto, mas e ambas as partes, né? Estou passando aqui para falar que eu te amo, quanto que eu te amo, né? Uma declaração, bom dia, meu amor. Né? Como é que você está? Como é que está sendo o seu dia? Né? São pequenas coisas, né? Que a pessoa fala, não tenho tempo. Mas tempo é uma questão de preferência também. Você não tem 2 minutinhos para pegar o celular. Às vezes você pega o celular para ficar vendo a vida do outro. O que está acontecendo lá no Instagram, no Face, né? A vida do outro, e esquece de olhar para a pessoa que está do teu lado, né, Adriana? Isso é muito triste, né? Triste. Ô, Adriana, e a questão que nós, voltando lá no diálogo, né?
muitas vezes acontece assim. Eu começo a falar com a Cris porque você tem tal coisa ali que eu não gostei, né? Mas eu não gosto de você porque você tem feito essas coisas. Não, eu gosto de você, eu te amo. Mas esse comportamento seu, eu não gosto. E também, quando ela está falando de um comportamento que ela não gosta, ou eu falando para ela de um comportamento que eu tenho que receber aquilo, prestar atenção. E, normalmente, o que a gente faz? Eu faço isso, mas você também faz aquilo lá. Então, nós vamos justificar, nós vamos fazer, porque você faz também, porque... Não. Vira uma cobrança, né? Porque sempre vai ter coisinhas que incomodaram lá atrás. Só que eu falo assim, pega um copo e coloca ele embaixo de uma torneira pingando. Se eu não for esvaziando aos poucos, vai chegar um momento que uma gotinha vai fazer o copo transbordar. Então, é isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldade, né? E esvaziando o copo, sabe? Então, aconteceu alguma coisa hoje... Não adianta eu guardar, porque se eu guardar, lá na frente vai acontecer outra, e daí eu vou... mas aquele dia você também fez. Então, o que eu tô... Isso é diálogo? Não, isso não é. Eu não estou sabendo ouvir ele, tá? Eu já estou trazendo um fato que ele fez para mim. Então, inconscientemente, eu estou falando para ele o que você está sentindo, ou isso não tem importância. Cris e Orceli, em um relacionamento, quando um dos dois, né, ou os dois, tem dificuldade de falar, de olhar nos olhos, olha, a gente está precisando conversar e falar, né, sobre esse comportamento e não tem a coragem. Como proceder? Buscar ajuda. Isso. Buscar ajuda. Tem profissionais que estudaram anos da vida para poder te ajudar. Então, dar um passo, né, em busca de ajuda é importante. Porque tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. Pode ser, não precisa ser profissionais só. Você pode procurar um pastor, um padre, né? Pessoas que possam evitar pai e mãe, tá? Sogro e sogra. E depois, o que acontece também? Quando você vai buscar uma ajuda... se eu tenho uma dificuldade, né, Adriana, eu trago para o relacionamento. Por isso que a gente fala muito, terapia é importante, né? Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Eu me conhecendo, né, bem, eu vou conseguir me relacionar com o outro. Agora, o que acontece? Se a pessoa ela já traz algum... Com certeza, né, todos nós trazemos coisas da infância que influenciam a nossa vida em todas as áreas, né? A pessoa traz alguma coisa de infância que ela não consegue falar, né? Porque ela não podia, quando ela ia falar, fica quieta, a criança não fala, vai para o teu quarto, né? Então, ela traz isso. Daí, ela tem que buscar uma ajuda também para ela melhorar isso nela, porque isso está influenciando. Não tem como, eu, pessoa, sou uma coisa, esposa, sou outra. Não, a gente é um conjunto de coisas, né? Eu tenho um grupo de casais, né? Nós somos em 4 casais. Legal. E todos ali, ambos com 2 filhos e tal. A gente sempre se encontra para trocar essas informações. Eu falo que nosso grupo é mais terapêutico do que amigos, né? E aí a gente troca essas experiências, essas figurinhas. Eu tinha uma delas no relacionamento, os dois, né? O homem sempre não percebia, para ele estava bom, não via, né? Segundo ela. E ela não conseguia falar. E sempre que ela ia falar... Primeiro, ela alegava que ela não conseguia por causa das crianças. Ele tem 2 filhos pequenos, né? Das crianças pequenas. E daí gerava briga, discórdia. E aquilo estava incomodando e estava desgastando o casamento deles. Eles acabavam chegando numa situação que parecia mais... dois sócios, assim, 2 amigos, do que casais, porque chegava na casa, os 2 trabalhavam fora, chegava tarde, as crianças, um ia dar banho, o outro ia fazer janta, ia dormir já cansado, fazia um dormir, outro dormir. E aí ela falou assim, Dri, a solução que eu encontrei, porque conversar na minha casa, a gente começava a conversar, pouco tempo dava briga, nós ia dormir brigado. Então, eu começava a escrever no WhatsApp, fazia um textão no outro dia, e aí eu falei, mas o primeiro texto, ela falou assim, tudo que eu queria falar para ele, eu
fui ali na hora, nem sabia o que ia mandar pra ele. Eu acho que ela queria desabafar. E começou a desabafar no WhatsApp pra ela mesma. E ela começou, olha, em casa nosso diálogo tá difícil, eu não consigo falar com você não dá. Então, foi a melhor maneira. Ela escreveu tudo que ela sentia. Engraçado que ele não tinha a mínima noção. Ideia do que estava acontecendo. Não passou nunca a mínima ideia. A ideia mesmo. E aí, ele começou a olhar mais para ele, interno dele e dela. E foram se ajustando. Olha mas só. eles começaram a conversar essas coisas pelo WhatsApp. E foi melhorando dentro da casa. Sim. Até que hoje, assim, hoje a gente consegue tranquilo. Tanto é que já não tem mais, não é pesado. Ela falou, Adri, hoje a gente conversa tranquilo na frente das crianças. E melhorou muito. Você acredita? Que legal. E isso que você estava falando, eu lembrei de um casal, porque eu costumo fazer a roda da vida. Não sei se você conhece, em várias áreas da vida, né? Eu fiz lá no seu treino, do Kaizen. Verdade. Para ver o grau de satisfação. Em cada área, né? Em cada área. E tinha um casal, né? E a hora que chegou no romance, o marido estava tudo bem, ele estava satisfeito com o romance dele. A mulher estava lá embaixo. E eu olhei assim, eu falei, nossa, ele não está percebendo que ela não está bem. Então é isso, às vezes não percebe mesmo. E também entra muito aí, né, o canal de comunicação que a pessoa tem com o mundo, né? Nós temos o visual, que é aquilo que eu vejo, né, o sinestésico, aquilo que eu sinto, e auditivo, aquilo que eu escuto. Cada pessoa tem um mais alto, né? Ou mais baixo, ou médio. É difícil ter um equilíbrio entre os três. Então, às vezes, a pessoa é mais visual e outra é sinestésico. Por exemplo, esses tempos eu atendi um casal bem assim. Ele era bem sinestésico, né? O sinestésico, ele quer conforto, né? Ele quer aquele aconchego, tudo. E o visual quer ver, tudo bonito, tudo. Então, eles foram comprar um sofá e ela falou assim... Ele sentou naquele confortável, tudo. Ela falou, mas o sofá era horrível, né? Eu não sei como que ele pode gostar. Ele faz para birra, ele faz de pirraça. Foram comprar um chuveiro lá para um dos banheiros. Ele queria um chuveiro grandão, porque aquela água caindo, né? Para ele sentir. E ela falou que, olha que design, que coisa horrível. Eu não vou pôr isso no meu banheiro. E ela chegou para mim falando assim, ele faz de birra. Daí eu conversei, expliquei, a gente fez um teste para ver. Daí ela começou a entender que não era por birra, que era a forma como ele via o mundo, a forma como ele se comunicava com o mundo. Então, você vê, às vezes briga por uma coisa que as pessoas nem sabem, né? Que não é birra, não é quer fazer tudo do jeito dele. É realmente a forma que ele se comunica com o mundo que é diferente dela. Mas é impressionante. A Cris, ela vê frio. Ela fala assim, vê que frio que tá. Verdade. Como que vê frio? Você também deve ver frio. Veja que frio. Eu acho que é mulher, não sei. Até pelas histórias. É o canal que a gente usa, o mais visual, né? Eu achava que fosse a mulher que tivesse... Não. Tem mulher sinestésica, tem mulher auditiva. Que fala, eu sinto muito frio. Na realidade, o frio você sente, você não vê, né? Mas é que... Pessoal, vocês costumam dizer que relacionamento não melhoram sozinhos. Eles são construídos, ambas as partes. Sim. O que precisa ser construído primeiro em um relacionamento? Comunicação, confiança ou autoconhecimento? É um conjunto. É um conjunto, mas eu acredito que o autoconhecimento é uma coisa muito importante para a gente se relacionar qualquer pessoa, né? Ter um relacionamento é o casal, é na empresa, né? É com os filhos, é na parte social. Então, eu tenho que ter esse autoconhecimento, porque se eu sei, né, e entendo o que eu estou sentindo, eu vou conseguir me relacionar melhor com o outro. Né? É libertador, né? É libertador. Porque eu estava atendendo, eu atendo só o rapaz, não atendo a esposa dele. E ele me falou que ele está
ele falou assim, ó, eu quero me desenvolver, eu quero treinar, porque eu quero ter saúde, eu quero estar bem, porque assim eu consigo, eu estando melhor, eu vou cuidar mais da nossa família, porque isso é importante para mim. A mulher falou, porque você quer ir para academia, porque não sei o quê, você está pensando só em você é um egoísta. E começou uma briga com ele. Ele falou, puxa vida, eu estou pensando em nós, porque eu estando bem, eu vou atender melhor a minha família. E realmente... existe uma dificuldade de entender que primeiro eu preciso cuidar de mim. Eu cuidando de mim, eu estando bem, eu vou poder cuidar dela. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar dela? Verdade. E aí a esposa dele está achando ruim porque ele está querendo se cuidar. Não é? Quando a pessoa mais importante do mundo sempre vai ser eu. Né? Até no avião, né? Máscaras cairão. Coloque você primeiro, depois você acode o outro. Sensacional. Como o inconsciente influencia nossas escolhas amorosas sem a gente perceber? Como totalmente, né? É 100%. Né? Primeiro que nós somos 95% emoção, que é o lado do inconsciente, e 5% razão, né? Que é o consciente. Por que influencia? Porque desde lá de trás eu venho trazendo crenças. Né? A gente é programado na infância, né? A maior programação é do lado da concepção até os 7 anos. Então, tudo que você vai ouvindo lá vai gerando uma crença dentro de você. E isso fica muito no inconsciente. Então, eu tenho comportamentos que, às vezes, nem eu mesmo sei por que eu tenho aquele comportamento, da onde que vem aquele comportamento. Né? Daí a gente volta para aquilo. Eu me conhecendo, eu lidando, né? Lidando com as minhas crenças, com aquilo que eu trago lá, os meus traumas, com certeza eu vou ter mais consciência no meu relacionamento. Porque todas as escolhas são feitas de modo inconsciente. Primeiro o teu inconsciente escolhe e depois você acha que é o consciente. Mas primeiro o inconsciente escolhe. Então, não só no relacionamento, como em tudo, na tua profissão, em tudo que você faz. Primeiro o inconsciente escolhe. Essa maneira do inconsciente escolher, um exemplo, de maneira inconsciente, falando, né, tudo do inconsciente... Sim. As escolhas, elas refletem alguma carência que a pessoa teve lá quando infância e adolescência? Sim, com certeza. Geralmente, na infância, todos nós temos pelo menos 3 traumas que a gente traz. Um é o abandono, né? Outro é a traição, mas a traição não no sentido de ser traída a criança, mas de não ser aceita exatamente como ela é, né? Ela tem que fazer alguma coisa para ser aceita pelos adultos. E a rejeição, né? Esses 3, um dos 3, todo mundo traz lá de trás, né? Então, se imagina, se eu trago, vamos supor, eu trago a rejeição, tá? Que eu me senti. Não quer dizer que mãe e pai, que o adulto que estava em volta, que ele rejeitou. Mas a sensação que a criança teve foi essa. E o que conta não é o fato, é o que eu senti. Né? Então, é o significado que eu dei para aquilo que aconteceu. Tá? Então, vamos supor, eu trago uma sensação de rejeição. Eu vou crescendo, inconscientemente, eu faço tudo para que aquela crença seja verdadeira. Então, como que eu vou agir? Eu vou fazer de tudo para as pessoas me rejeitarem. Para daí eu falar, tá vendo? Ó, tá vendo como eu sou rejeitada? Eu falei, Então, você vê como é uma coisa muito mais forte e muito mais profunda do que a gente imagina. Que nem você falou ali, né, a gente está conversando, às vezes fala, você tem o dedo podre. Não é. É essas crenças, né, que a pessoa que te faz trouxe, escolher. E ela vai repetindo. Ela vai repetindo. Ela só para de repetir a partir do momento que ela tem uma consciência, que ela começa a trabalhar isso, o autoconhecimento, daí ela muda. E é impressionante, Adriana, como eu vejo isso muito forte na clínica, acompanhando a pessoa que faz o acompanhamento. Ela vem de um relacionamento tóxico, né? Abusivo. E depois que a gente faz esse trabalho, o primeiro relacionamento que ela escolhe já é
totalmente diferente. Ou seja, ela quebra aquele padrão. Quebra o padrão. Até porque se a pessoa não buscar por essa autoajuda e não quebrar, vai continuar. Vai continuar. Porque ela não tem consciência. É hereditário, né? Você ela não recebe quebrar. no DNA também. O teu pai era assim, o teu avô era assim, o teu pai era assim, mas você não precisa ser assim. Exatamente. A minha família toda tem pressão alta. Tá? O meu avô tinha, minha avó tinha, meu pai tinha, minha mãe tinha, mas eu não preciso ter. Eu posso ter hábitos diferentes. Eu posso buscar uma forma diferente de viver. Isso não só, que eu dei o exemplo da pressão, de uma doença, mas é em tudo. Em tudo na nossa vida nós podemos geneticamente mudar. Eu tenho uma predisposição se eu pegar na minha genética, Orselli, eu tenho uma genética predisposta ao alcoolismo. Mas eu não bebo. Não é que eu não bebo, eu bebo. Bebe mas socialmente. Você tem a consciência, tem o controle. Bem socialmente mesmo. Bem pouquinho mesmo. Então, os cientistas, né, eles costumam dizer, não, eles estudaram, né, porque os cientistas, eles estudam, que nós não temos nem 20% de genética. Tá? 80%, vamos supor que seja 20%, 80% vem do ambiente, dos exemplos, daquilo. Os fatores externos. Aquilo que você viu, que você ouviu dos adultos. Porque nós nascemos uma folha em branco, né? Nós nascemos praticamente uma folha em branco. Algumas coisas genéticas que nós temos, né? Porque vem no DNA, mas quase em branco. E daí os adultos ali, os nossos feiticeiros, pai, mãe, avó, tio, professores, vão escrevendo naquela folha. E aquilo vira uma verdade absoluta para nós. E nós construímos a nossa história em cima daquilo que nós escrevemos ali. Vocês que são especialistas em PNL, como que ela ajuda a quebrar esse ciclo, a PNL? Tá, você vai trabalhar no teu inconsciente. Através do teu inconsciente. Só um pouquinho antes de você responder, para quem não sabe o que é PNL, se você puder, né, antes explicar, porque às vezes a gente está falando, né, vocês que estão acompanhando aí. É verdade. O que é a PNL? É a programação neurolinguística. Ela foi desenvolvida na década de 70, ali, por um psicólogo, o Richard Bard e o Glinder, que eles estudaram a respeito do comportamento humano, estudaram pessoas, terapeutas de sucesso na época, como o Milton Erickson e outros, para que eles pudessem escrever o que era PNL. E aí eles criaram uma comunicação através da PNL, porque aí não tem nada de novo. Porque na Bíblia já diz, né, que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Então, tudo é pela palavra. Então, a comunicação vem através da PNL para que você se comunique de uma maneira que você seja assertivo, para que você possa atingir o inconsciente do outro. Ter empatia, porque eu estou aqui conversando com você e se eu não estiver prestando atenção, ou se você não estiver prestando atenção como você está em mim, por mais que você achar ele não está percebendo, eu estou percebendo que você não está com uma escuta ativa. E aí você não cria empatia. A PNL veio para que você consiga, através de uma reprogramação mental, dá para você ressignificar fatos que aconteceram na tua vida. Porque não é o que fizeram com você, é como você reagiu ao que fizeram com você. O significado, né? Que é o significado. Você pega 2 irmãos gêmeos, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, e eles têm coisas completamente diferentes. Um pode virar um mendigo, o outro um mega empresário. E daí você vai escutar os dois, ele fala, também com o pai que eu tive, todos os dois vão falar a mesma coisa. Também com o pai que eu tive, com a mãe que eu tive. Né? Eu usei o exemplo para ser diferente, eu usei o exemplo para ser igual. Então, a programação neurolinguística é isso. Ela vem para ressignificar. Programação, né? Neuro é a parte cerebral, a parte do cérebro, né? E linguística, o que eu falo. Né? Então, junta os 3 para reprogramar, ressignificar fatos que te impedem de atingir teus objetivos, seja ele em qual área for.
Ou seja, e agora pode, né, concluir, né? Como PNL, você já conhecendo, sabendo. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, tá? No decorrer dessa semana, do mês, do episódio, aí a gente vai respondendo aqui mesmo nos comentários no YouTube ou até mesmo nas nossas redes sociais. Falando nisso, já segue, tá? O Instagram, tanto do Orceli quanto da Crissa aqui. Segue ele nas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida, quer se desenvolver mais, saber mais sobre esse assunto, entre em contato com eles. O Orceli também, ele tem um programa aqui, Café com PNL no YouTube, onde ele traz semanalmente assuntos, conteúdos que te ajudam a se desenvolver, tanto pessoalmente, emocionalmente, profissionalmente, te levando para todos os níveis de alta frequência aí da sua vida, ou seja, para o próximo nível, tá? Já segue eles lá. E Orceli, então, como a PNL ajuda a quebrar esse ciclo? Então, através de técnicas, porque tem o lado terapêutico da PNL e tem o lado da comunicação. Através do lado terapêutico, que ele vem junto com a hipnose, a PNL, ela criou padrões para que você possa modificar a tua programação, reprogramar a tua mente. Aquilo que você faz, porque tudo são hábitos, né? Você tem um hábito de agir dessa forma. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você ganhar consciência de um hábito que você tem que estar te atrapalhando, e você vai lá, ressignifica aquele fato, você mesmo faz isso, tá? Ressignifica aquele fato, e aí você começa a ter um comportamento diferente. É um comportamento que você fala assim, meu Deus, como que eu tinha o hábito de fazer isso? Porque normalmente o que nós fazemos? Nunca mais eu vou fazer tal coisa. E daqui um pouco você vai fazer de novo. Por quê? Porque aquilo está gravado no teu inconsciente, como se fosse um imprint lá mesmo. Aquela marca do gado, né? Ele é gravado ali. E aí você fala assim, meu Deus, mas por que eu estou agindo dessa forma de novo? Por quê? Porque aquilo está gravado lá. E quando você... Não é que você vai desgravar, aquele fato não vai sair de lá. Mas você vai dar um significado diferente. É a mesma coisa quando você olha com os olhos da criança e você faz um trabalho ressignificando aquilo. Você faz o adulto ver a criança lá. Inconscientemente ele vai lá e vê a criança. E aí ele vê que aquele fato da mãe colocar um pouco mais de suco num copo para um do que para outro, não é que ela gostava mais de um do que do outro. Não é, porque às vezes a pessoa que ganhou menos suco, ele se sente injustiçado o resto da vida. Por causa daquele suco. Uma coisa que para nós não faz sentido. E agora que você faz o adulto ir lá e ver aquilo, né? Com os olhos do adulto, vendo a criança, aquele fato acontecendo, o que acontece? Ele fala, puxa vida, não é que minha mãe não gostava de mim, é que não tinha mais suco. Não é? Então, isso é ressignificar, né? Você, com os olhos de hoje, de adulto, dá um significado diferente para aquela emoção que estava presa ali naquilo. Porque você acha que é justo, né? Quando nós temos de 0 a 7 anos, com toda aquela sabedoria que nós temos de criança, nós damos significado para a maioria dos fatos da nossa vida. E nós continuamos nos comportando daquela maneira, como criança. Tá? Você já viu gente birrenta? Muitas. Não é? Adulto birrento? Ixi, hoje tem adulto de 50, 60 Exato. anos. Mas não é o adulto, né? É a não criança é o adulto que está ali se ele manifestando. Ele só não se deita no chão. Mas a birra ele faz do mesmo jeito. Também. Alguns se deitam. Nós já tivemos caso. Nossa. Orceli, você que é um profissional na área de hipnoterapia, né? Sim. Como a hipnose pode ajudar a curar os traumas emocionais que sabotam relacionamentos, e se você pode dar um exemplo na prática de algum fato, alguma história, algum paciente que você atendeu e te marcou muito. Eu tive um paciente que ele, mas aí não foi o relacionamento não foi recuperado, tá? Ele tinha tido um relacionamento onde ele foi traído. E aí, essa mulher,
permitia que ele fosse andar de bicicleta, que ele saísse, ficasse dias fora, tinha liberdade, tá? E daí ele partiu para um outro relacionamento. E aí essa mulher nova não queria que ele ficasse afastado de casa. E ele trouxe o problema para mim que a mulher era chata, que não deixava ele, né? Ele não conseguia conscientemente enxergar que a outra deixava ele à vontade porque ela queria passear, não é? Então, através da hipnose, através do processo hipnótico, que não é aquele bem dormido, não é nada, é um processo terapêutico, né, onde você vai trabalhando no inconsciente e vai fazendo com que a pessoa perceba aquele comportamento inconscientemente e ressignifique aquele fato. Igual a PNL, ele vai ressignificar aquilo. Então, ele conseguiu perceber, e aí ele arrumou o relacionamento atual, né? Entendeu que essa mulher estava com cuidados com ele, que a outra não tinha cuidados, que ela queria ele longe, né? Então, esse foi um fato que, na realidade, ele consertou o casamento dele porque ele vivia brigando porque ela não dava liberdade para ele, né? Então, a hipnose, ela é fantástica, a hipnoterapia, né? Tanto quanto a PNL, para que você ressignifique fatos muito rápidos. Quando você está no estado hipnótico, o teu cérebro ele entra numa frequência onde fica muito mais fácil ele aceitar sugestões. E sempre as sugestões são de acordo com o que o paciente, a pessoa quer, né? Então, eu sempre falo para o meu paciente, às vezes a pessoa assustada, né, com a hipnose, fala assim, mas eu vou ficar inconsciente, você vai mandar eu fazer coisas, né? Não. Você só faz aquilo que está dentro de você, dentro dos teus valores, do teu padrão. É o que eu falo. Se eu pegar um bandido, né, e eu colocar ele em hipnose, dar uma arma para ele e falar, vai ali e assalta o Orcélio, ele vai, porque aquilo já faz parte dele, né? Agora, se eu pegar você, colocar num estado e falar assim, você vai abrir o olho e falar, eu não faço isso, porque você está dentro de você consciente. Você não fica inconsciente, onde você vai fazer coisas que você não tem nem noção do que você está fazendo. Isso não é hipnose. Caraca, fica todo momento consciente a pessoa. Sim. Você lida com o inconsciente, mas a pessoa está ali. Daí, como ela entra nessa onda, nessa frequência, né, mais baixa, então o cérebro ele aceita muito mais aquelas sugestões. As sugestões. Tá? O que é o ideal? Os dois fazerem juntos? Ou o casal? O casal, né? Falando em relacionamentos, assim, os dois fazerem juntos. É muito relativo, né, Porque, ao falar o que eu vejo na prática, ouço, né? Vocês que atendem diariamente isso, né? Se eu estiver equivocada, por favor, me corrijam. Mas eu vejo que as mulheres estão muito mais dispostas a procurar ajuda do que os homens. Isso é verdade. É normal? Então, assim, eu falei depende por quê. Porque, assim, tem casos que você já começa a atender os dois juntos. Tem casos que a gente percebe, né? A gente já tem um pouquinho de experiência, né? Então, a gente percebe que um tem uns traumas, traz algumas crenças, outro. Então, o que eu faço? Daí eu trabalho um pouquinho separado. Primeiro, vamos trabalhar as crenças dela e trabalhar as crenças dele separado e depois a gente junta. Porque, senão, se você junta de início, você junta para eles estarem brigando lá. Brigando na tua frente ali, né? E brigando. E briga mesmo. Então, não resolve, não é esse o objetivo, né? O objetivo é que eles se entendam. Então, trabalhar separado em determinados momentos é muito importante. Mas nós temos agora, em março, nós vamos ter um curso para casais, que é esse relacionamento consciente, né? Onde, em um dia, nós vamos trabalhar várias áreas do relacionamento. E aí, nesse dia, no dia 7 de março. 7 de março. Nós, agora de 2026, lá no Hotel Cristal, na mesma sala ali, tudo.
Então, nós vamos estar trabalhando comunicação, através de dinâmicas, para que eles percebam como que está a escuta dele. E não é palestra. Não, né? não é palestra. Isso que é importante, é prática. Porque palestra é o que o Orceli falou. Você vai lá, escuta, fala, eu vou mudar isso. Passou uma semana, você está igual. Não, a gente vai fazer eles viverem na prática aquilo para trazer para a consciência e daí mudar o comportamento. Aprender a falar não é? Porque vocês, né? Olha lá, ó, a gente é a maioria, se toma cuidado, hein? A gente tá em maioria. Faz assim, né? Liga lá e fala assim, Cris, não, tirar você fora. Orceli, passa na costureira para mim. Eu falo, passo, né? Mas, e ficou por isso mesmo, né? Só que hoje eu aprendi, eu falo, eu passo, só que eu vou poder passar depois das 5h30, tá? Não, 5h30 ela não está mais lá. Passa antes. Não, mas eu não posso, eu tenho uma reunião antes. Então, a comunicação tem que ser clara e objetiva. Porque se eu falar para ele, eu passo, para ela eu passo, e depois eu chego lá, nós vamos num jantar à noite. Ela pediu para pegar o vestido dela. Eu chego lá e falo assim, estava fechado. Pô, mas era 5h30 que ela fechava, não podia ter ido. Não é assim? Era 3h, você não foi. E daí ela já fala assim, não vou mais no jantar. Não é? É bem assim. E aí já ficam emburrados em cada canto. Então, se você aprender uma comunicação assertiva, você aprender a falar não, porque não posso passar antes. Não vai dar tempo, eu não vou prometer, porque isso eu não vou conseguir fazer. A gente vai trabalhar muito, né, Adriana, essa quebra de muros, porque muitas vezes o casal, ele vive uma solidão a dois, né? Sim. Eles constroem muros invisíveis, que é a imaginação, né? Traz muros invisíveis. Nós, como casal, enfrentamos muitas coisas, desde o início do nosso relacionamento até hoje. A gente aprendeu a derrubar muitos muros. Né? Então, a gente tem muita experiência nisso. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, que mesmo com esses muros construídos, a gente pode destruir, estabelecer uma relação, né, consciente e tá feliz, tá bem. Não é que não vai ter problema, tá? Nossa, tudo tem, né? Fala tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Nada fala é perfeito, é um mar de rosas. É muito legal isso que vocês falou. A comunicação clara e objetiva. Eu dou curso de Instagram e eu falo assim, às vezes as pessoas fazem alguma coisa e não falam. Às vezes aí eu compro, fecho um serviço. Adri, por que você não fechou comigo? Eu falei assim, mas eu nem sabia que você fazia isso. Como que vai fazer? Tipo assim, Sim. Eu nem sei que você vende isso. Eu te conheço há anos, mas eu não sabia que você vende tal coisa. Então eu falo assim, vocês dentro do comercial. As pessoas precisam entender de maneira clara e objetiva quem é você, o que você faz e como que você pode ajudá-las, né? Aí eu vou saber. E de acordo com o nosso bate-papo aqui, o relacionamento também é Com isso, certeza. né? É um diálogo claro. Eu preciso expor o meu sentimento para você entender o que eu gosto, o que eu não gosto, porque se eu não falar, eu vejo que a maioria dos casais é isso. As pessoas acham que o seu parceiro tem uma bola de cristal. Isso. É óbvio. E eu acho que principalmente a mulher. Eu acho que a mulher pensa uma coisa, acha que o homem tá pensando igual ela, e aí vem, mas você não fez isso, como que você não fez aquilo? Exatamente. E você sabe que a imaginação é 80% do sofrimento da pessoa no dia é a sua imaginação. Porque a hora que eu estou imaginando aquilo, o meu cérebro, ele entende como acontecimento, como real, como se aquilo realmente tivesse acontecendo, tá? E daí eu vou sentir tudo em relação àquilo que eu imaginei, né? Então você vê como é importante a gente tomar cuidado com isso também. O que eu imagino? Então eu sempre falo assim, pare e pergunte, isso é real ou é imaginário? Se é real, você pode fazer alguma coisa? Posso, então vá lá e faça. Se é real, você não pode, então largue para lá. Agora, se é imaginário, puxa, manda para o espaço, né?
Ó, gente, uma verdadeira mentoria aqui, gente. Uma sessão, ó, gratuita para vocês. Já compartilha esse episódio. Quantas dicas preciosas que vai ajudar aí no seu relacionamento. Ou se você não precisa, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa saber dessas dicas no relacionamento. Seja você, no seu pai, sua mãe, sua cunhada, seu tio, uma vizinha, encaminha esse episódio, tá? Orceli, você falou do curso. Acho que vê se a nossa produção tem aqui a arte do curso, produção do curso, para as pessoas que querem fazer o curso. Como é que funciona? Como é que eles fazem a inscrição? Vai estar... A partir de hoje, vai estar no link da bio, 19, né? No Instagram, no nosso Instagram, está aí embaixo, meu e da Cris. Pode mandar um WhatsApp para nós, pode mandar uma mensagem porque vai ter inscrição direto lá no Instagram. No Instagram da Kaizen ou do Orceli? Não, do Orceli. Do Orceli e da Cris. E vai ter da Kaizen também. Da Kaizen também. Da Kaizen. É da Kaizen também. O meu é o @Cris Orceli, né? O Instagram. Acho que o arroba dele está aqui embaixo, pessoal, né? Tanto da Cris, só nesse Instagram aqui, quanto do Orceli. E no Instituto Kaizen, né, Londrina. Isso. E também no Instituto Orceli, que é a clínica nossa, né? Então vai ter nos 4 Instagram, ele vai cair tudo na inscrição já na página. Direto, né? dá para fazer a inscrição. Dá. Começa dia 19 de março. Não, 19 de... 7 de março. Não, tá errado. Tá errado aí? Esse aí é a live hoje, que é 17 de janeiro, 19 de janeiro. 19 de janeiro. então tá. Então, peraí. Então, vocês desconsideram isso aqui, dia 7 de março. 7 de março. Qual horário? Das 8 da manhã às 18. Vai ser um dia todo, todo. No Hotel Cristal. Um dia todo, no Hotel Cristal. Então tá, pessoal. E ali você vai aprender. Você vai ter a oportunidade de ressignificar fatos da tua vida, de entender o canal de comunicação preferido do teu parceiro, vai entender a respeito de escuta ativa, que esse é outro problema muito sério, a respeito de diálogo no relacionamento. Então, é muito amplo. Tem ali, realmente, nós vamos pegar várias áreas e nós vamos viver aquilo, tá? Não é chegar eu e a Cris lá e ficar falando, não. Nós vamos viver isso aí. Uma experiência, algo mais didático, assim. E uma coisa que você falou assim, né? Se você conhece alguém, se você precisa. Se você não precisa, mas sempre pode melhorar. Se você não precisa, vai também. Verdade. Pode sempre melhorar. Pode melhorar. Pode. Porque é legal quando você pega casais que já estão bem e que podem ficar melhor ainda. Sim, sempre. Não é? Né? Conhecimento nunca é demais. Nunca. Você nunca perde, não. né? Verdade. E falando nisso, né? Existe uma forma consciente de discutir sem destruir a relação? E que dica prática vocês dariam agora para quem está assistindo? Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho até nisso, né? Você, quando tem um problema entre os dois, procurar não focar no problema, focar na emoção, naquilo que um está sentindo e naquilo que o outro está sentindo, né? Porque quando eu foco no problema, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quando eu foco no sentimento, cada um tem o seu. Então, eu tenho que aprender a respeitar, né? Outra coisa importante, eu estou discutindo alguma coisa que aconteceu hoje, hoje. Não fica trazendo coisa que aconteceu o mês passado, o ano passado, né? É esse problema hoje, né? Então, é nisso que nós vamos focar. Qual é a solução para isso? Se passou lá atrás, você já não falou, deixa para lá, né? Porque senão você vai focar em outro problema e não vai focar na solução. E a coisa vai perpetuar. E vai acumulando. Vai acumulando. E nós somos assim, especialistas, né? Nós, o ser humano, né? Nos relacionamentos, de focar no problema. É verdade. Né? Mas o problema, né? Então, e aí você começa a trazer e não resolve.
Esses dias nós estávamos lá, uma pessoa, né? E a pessoa, não, porque fulano que não fez, não sei o quê. Eu falei, espera um pouquinho. O que precisa fazer? Precisa comprar isso aqui, não sei o quê. Tá bom, então vamos comprar. É isso que tem que fazer. Resolver. Pronto. Objetividade, né? Porque é simples. Senão se discute por coisa que não... Coisas bobas, né? E todo dia tem, se você for ver essas coisas... Olha, fazer a verdadeira tempestade num copo d'água. Exatamente. É verdade. Ó, tem lembrei agora de um outro caso que aconteceu de um paciente que brigaram, ficaram um final de semana inteiro sem conversar, porque ela queria que comprasse o frango e cortasse, picasse, né? Daí ele falou, mas você não falou isso. Daí, não, mas por que você falou? Eu falei, cara, vocês brigaram por causa de um frango que foi picado ou não foi picado, por que você não picou o frango? Mas depois nós fizemos. Eu falei, então, ficaram o final de semana inteiro sem conversar. E ele falou isso um final de semana, né? Eu tive um caso que foi bem sério, Adriana, que o casal discutiu, brigou, e ele viajava, né? E ele foi viajar, sofreu um acidente e morreu. Então, ela veio para o consultório por causa da culpa, né? Por que eu fiz isso? Por quê, né? Então, a gente não sabe, né? Até por inteligência, para você não levar um peso. Você não sabe se daqui 1 minuto, se amanhã eu vou acordar, ou se ele vai acordar. Então, procure dormir em paz com as pessoas que você ama, tá? Porque chama, né, Deus, o Criador, como você quiser, para fazer parte dessa relação, tá? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Eu preciso estar em harmonia, né, nessas 3 áreas para eu poder estar bem. Então, não durma brigado com ninguém, sabe? Porque você não sabe se no outro dia você vai acordar e a pessoa também, né? Então, é muito triste, é um peso muito grande. Só quem já viveu que sabe. Então, para quê? Né? Para que eu vou arrumar coisas para ficar me culpando depois, né? E uma coisa que a Cris falou aí, que é muito importante no casal, a questão de... Eu não estou aqui pregando religião nenhuma, estou falando de espiritualidade. O casal conversar, fazer a oração ou uma conversa com aquilo que ele quiser, com a entidade que ele quiser. Não é religião, é espiritualidade, porque realmente nós somos corpo, mente e espírito. Cuidar da mente, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Isso é necessário. E o casal que ora junto, né, que conversa junto, que está junto, ele prospera. Permanece junto. E prospera em todas as áreas da vida. E além disso, eu falo exemplo para os filhos, né? Sim. Os filhos Sim. pequenos vão vendo o casal ali na igreja, vendo que os dois são dependentes de Deus, está ali no seu momento, independente da religião, ajoelhado, cada um com as suas crenças. Mas isso enfim, ali, conversando, pedindo, eles vão aprendendo eu lembrei, é dependente de Deus. Eu lembrei né? do netinho que a gente tem. Ele tem vai fazer 6 anos amanhã. Então, a irmãzinha, ele tem uma irmãzinha, né, que tem 1 ano e 11. E ela não estava boazinha, sabe? E eles, o casal, né, ela, filha, o genro, eles toda noite, né, fazem oração, lê a Bíblia para a criança, né? E ele já pede, né? Ele entende bem, ele pede. Então, ela não estava bem, daí ele falou, mamãe, eu posso me ajoelhar e rezar para a Maitê acordar bem amanhã? E ela acordou bem. Nossa, ele ficou tão feliz. Ele falou, Jesus me ouviu. É maravilhoso e lindo a gente ver isso, né? Sensacional, né? Você vê como é o exemplo, né? É, o exemplo. A criança é muito pura. A criança vê, sente isso, repete, né? Então, isso é importante, independente de qualquer coisa. Né? Pessoal, ciúmes, insegurança e controle. Como diferenciar o amor da dependência emocional? O amor é forte, mas assim, ó, quando você ama, você primeiro se ama para depois amar o outro. Então, você consegue ser feliz com você, só com você. O outro vem para complementar. Ele não vem para
te fazer feliz. Os dois, um vai fazer o outro feliz. A dependência emocional, eu dependo emocionalmente. Então, para a minha vida, para eu estar bem, eu dependo inteiramente do outro, dele. Então, eu vivo a vida do outro, tá? Eu não vivo a minha vida, né? E daí que fica, vem os ciúmes exagerado, né? A pessoa, ela dedica tudo, ela se deixa de lado e dedica tudo para o outro, mas ela cobra muito também do outro. Ah, mas eu posso fazer isso, por que ele não pode? Né? Então, essa é a dependência. Tem um livro muito legal até que fala Amar ou Depender, escrito por um psicólogo. É muito legal para ler, para você aprender a identificar se é o amor ou se é uma dependência. E eu percebo assim os ciúmes, esses ciúmes exagerados. É lógico, a gente tem ciúme das coisas. Não é só do companheiro, não é só dos filhos, não é só... Nós temos ciúmes, né? Aqueles ciúmes... Ah, eu gosto disso aqui. Normal, né? Hã? Normal. Agora, o ciúmes exagerado, na minha opinião, é insegurança. É insegurança tua. Porque você não se sente capaz de ter o amor do outro, uma sensação de inferioridade. Eu não mereço. Crenças aí, ó. Aí vem as crenças que estão enraizadas nisso. A maior parte está ali. Não merecimento, incapacidade, não ser capaz, o abandono. E tudo isso ela vai buscando. Pessoal, com o tempo, a paixão diminui? E o que mantém a conexão emocional e sexual viva ao longo do prazo de um relacionamento? A paixão é uma coisa que dura, no máximo, 1 ano e 8 meses. 2 anos, no máximo. 2 anos, no máximo, tá? Ou a coisa parte daí para o amor, ou ela acaba. Que aí que é construção. Que legal. Daí você construi. Daí continua o relacionamento, daí já saiu da paixão, né? E daí ele entra no amor, onde eu olho para o outro como um ser diferente de mim, eu aprendo a lidar com as diferenças, eu aprendo a respeitar os comportamentos, eu aprendo a colocar aquilo que não está bom, que não me faz bem, aprendo a ouvir o outro. Daí vira um relacionamento que você pode levar para o resto da vida. Entendeu? E eu tenho que construir isso, Adriana, até com os filhos pequenos. Porque tem muita gente que fala, eu vou me dedicar ao meu esposo depois que os filhos crescerem. Só que daí a coisa já se perdeu, já morreu, né? Daí é o que a gente fala, vive uma solidão a 2. Estão ali no mesmo ambiente, na mesma casa, só que... Dorme na mesma cama, come na mesma mesa. Não se falam, né? Mal se olham. Tá? Então, é isso. Passou dali, de 1 ano e 8 meses, 2, realmente, daí você vai aprendendo a desenvolver comportamentos, né? Onde o outro vai perceber que você ama e ele também com você. E na questão da sexualidade, é lógico que não tem a mesma intensidade da paixão. Isso é normal. Mas você tem que também ser criativo, você tem que também buscar manter a sexualidade entre os dois, aquele compromisso de encantar o outro, fazer a dança dos animais, tirar um tempo para o casal, tá? Você tem que ter essa criatividade para que a chama não apague. Porque aí chegar... eu tenho filhos pequenos, vê se a avó fica ou arruma alguém e tal. Sai o casal só. Vai passear só os dois, vai namorar um pouco. Isso tem que ser rotina, né, Orcélio? Sim. Sim. Tem que ser constante. Falando ainda nessa parte da sexualidade, entre um casal, o que é normal essa questão de periodicidade? Porque o que eu vejo muito, né? Até outro dia teve uma moça aqui que ela atende bastante, ela dá curso, mentoria para mulheres. E ela falando assim, Dri, não é nessa área, é a área de desenvolvimento empresarial de negócios. E ela falou assim, Dri, eu fico espantada com o número, ela tem grupo de mulheres que eles, falando que é normal.
que eles têm ato sexual entre o casal, assim, uma vez no mês, tem gente que já tem 2 meses, como se fosse algo normal. E ela falando dela, Dri, como eu prego para elas, eu falo, gente, tem dia que eu vou lá, eu chamo meu marido, é toda semana, porque a gente, isso que você falou, o nosso relacionamento, a aproximação, vem também do deitar, daquele carinho, dormir de conchinha. Isso. Não cada um chegar, vira de costas pro outro, boa noite, e dorme igual 2 pedras, né? Sim. E aí existe alguma periodicidade, assim? Olha, isso aí depende muito de casal a casal, tá? Não dá para se falar, não tem uma regra para isso, tá? Não dá para ter regra. Como está a vida deles, como que está, isso aí não tem como você especificar, tem que ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, isso aí não tem. A única coisa que é o que é bom para os dois, né? Porque se você pegar, já na Bíblia ela diz, o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao seu marido. E o corpo do marido pertence à mulher. Então, ali entre os dois, tudo é possível. O que seja bom para os dois. A questão de passar o tempo e você falar, o sexo vai perdendo a graça. Não. Conforme vai passando o tempo, se você for se conhecendo, se você for tendo diálogo, falando a respeito, conversando, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é legal. Essa questão de ficar tentando, ficar brincando, levar um pouco na brincadeira ou ficar, né, mais criativo na coisa, isso é importante. Porque senão a coisa vai ficando muito monótona, e aí cai numa rotina que deve ser muito chata. Mas eu acredito que no casal 30 dias, né, não tem essa beleza. É muito. Com certeza. Né? Até porque o homem tem as necessidades dele, acho que mais que a mulher. Sim. E pode ser até, de repente, um fator aí, né, para ele às vezes acabar procurando, procurando lá aquele velho ditado, não é? Quando o homem procura lá fora. Ambas, né? Não só o homem. Se procura lá fora porque falta dentro da casa. Estou certa? Pessoal, você ia... Não, por que o homem precisa mais que a mulher? É uma questão de acho que de genética mesmo, não é? É cultura. Nós não vamos discutir isso agora. Não é genético? Eu acho que... Não, eu digo porque é uma crença que nós ouvimos sempre falar, né? O sexo foi sempre um tabu para a mulher. Sempre foi. É bem isso, né? Sempre um tabu. A mulher não pode. O homem tem que sair e ser o garanhão. A mulher não. Como é que isso? É uma coisa cultural, né? Essa conta não fecha. Se o homem precisa sair e transar, por que a mulher não pode? Mas isso dá assunto pano para não, manga, esse daí... o nosso horário está quase... Já estamos há mais de 1 hora aqui. Estamos chegando nos minutos finais e temos uma última pergunta aqui para vocês, tá, pessoal? O que ninguém te contou sobre relacionamentos, mas que pode mudar completamente a forma como você ama? Que ninguém te contou sobre relacionamento? Na realidade, o que te contaram, né? Porque ninguém conta nada, né? O que vem é o exemplo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para olhar, né? Por exemplo, para o relacionamento que a minha mãe e meu pai teve, né? E ver o que foi bom, o que não foi, e eu decidi mudar. Eu decidi buscar uma coisa diferente. Tá? Porque senão a tendência é como eu olhei aquilo, como eu vivi aquilo, como eu aprendi, eu repetir. Uau! Bingo! Pessoal, estamos chegando nesses minutos finais. Nesses minutos finais não tem nenhuma perguntinha, tá? Eu quero deixar um espaço aberto para vocês poderem finalizar o nosso episódio com que Deus tocar o coração, uma mensagem, uma frase, um convite. É um tempo de vocês. Enquanto vocês pensam aí, né? Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora nesse episódio com a gente. Você que chegou depois, não deixe de se inscrever no nosso canal. Encaminhe esse episódio para mais pessoas. Porque, vamos lá, amar. Vamos falar sobre o amor, né? Vamos honrar o nosso tema aqui. Amar não é encontrar a pessoa certa. É se tornar a pessoa certa para construir uma relação consciente.
E hoje ficou claro que relacionamentos saudáveis não dependem de sorte, destino ou apenas sentimento. Eles dependem de autoconhecimento, comunicação, responsabilidade emocional e escolhas conscientes. Cristina e Orceli, obrigado por compartilharem tanto conhecimento, experiência e verdade com a gente. Tenho certeza de que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui já começaram a enxergar os seus relacionamentos com outro olhar, de dentro para fora. Se você sentiu que esse episódio de hoje é para você, que falou com você, reflita. Que tipo de relacionamento você está construindo todos os dias? Para quem quer se aprofundar ainda mais, conhecer o trabalho da Cris e do Orceli, curso de relacionamento consciente, as informações já ditas aqui estarão aqui na descrição desse episódio também. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. Porque relacionamentos melhores começam com conversas melhores, claras e objetivas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. E agora é com vocês. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando. Eu sempre falo que eu tenho uma missão, e a missão é essa, levar conhecimento, né, para as pessoas, aprender também com as pessoas, porque a gente está sempre aprendendo, né? E quero deixar dito só uma frase, que você pode, você merece e você é capaz de ser feliz. Então, dê o primeiro passo. Haja, decida. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a vocês que ficaram até agora nos ouvindo, nos vendo. É sempre um prazer estar aqui, né, Adriana? E dizer para você que está num relacionamento, falar para você que é fácil o relacionamento, pode ser até que você discorde de mim. Mas é fácil. Basta você decidir. Decidir ser feliz. Escolher ser feliz. Porque uma vez eu escutei o seguinte: todo mundo procura alguém que o faça feliz. Mas, na verdade, nós precisamos procurar alguém para que nós façamos essa pessoa feliz. Porque se eu fizer a Cris feliz, a Cris me fizer feliz, nós vamos ser felizes. Então, é esse propósito que cada um de nós temos que ter. O casal tem que ter. Eu vou fazer a Cris feliz. A Cris vai me fazer feliz. E aí eu vou ter um casamento perfeito. Muito bom. E você, que quer melhorar teu relacionamento ainda mais, dia 7 de março, aproveite a oportunidade. Nós vamos estar fazendo esse curso, como a Cris diz, é uma missão de vida, é um propósito de vida. Faça a tua inscrição. Basta você colocar o nome, o CPF, data de nascimento e telefone. Vem com a gente. Vem. É isso aí, gente. Eu queria agradecer o tempo de vocês, o carinho, por tanto compartilharem, né? É realmente uma verdadeira mentoria que vocês deram aqui, uma consultoria grátis. Então, muito obrigado por compartilhar tanto aqui no programa da casa. É sempre uma honra receber vocês aqui. Gente, beijo grande, fiquem com Deus. Tchau. E até semana que vem tem mais episódios aqui no Estúdio Podcast Londrina.